Bom, boa tarde. Vamos continuar com calorimetria e vamos falar um pouco da mudança de estado. Mudança de estado é aquela que vai gerar o calor latente, lembra? Bem, então, basicamente a gente pode analisar, né, que as substâncias vão ser encontradas em 3 estados, né? Sólido, líquido e vapor. Daí o que ocorre? Quando nós vamos do estado sólido para o estado líquido, certo? Quando estamos derretendo a substância, nós chamamos essa mudança de estado de fusão. Lembra? Quando nós vamos do líquido para o vapor, nós chamamos isso de vaporização, ebulição. E quando passamos do sólido direto para o vapor, essa mudança é chamada de sublimação. Então, seria essa passagem aqui, quando analisamos a temperatura e o calor que é fornecido, né? Essa mudança de estado aqui é a fusão. Essa mudança de estado aqui é a vaporização ou ebulição. Aqui nós temos estado sólido, líquido e vapor. Certo? Bom, imaginamos que nesse caso nós estamos aquecendo a substância, né? Fornecendo calor à substância. Mas pode ocorrer o contrário, quando a gente retira calor, né? Então a gente passa do vapor para o líquido, por exemplo, né? Que é a condensação ou liquefação. Ou quando passamos do líquido para o sólido, que chamamos de solidificação. Ou do vapor para o sólido direto, chamamos de ressublimação ou sublimação. Certo? O que ocorre aqui? Aqui nós estamos retirando calor, então no diagrama temperatura-calor nós estaremos indo ao contrário. Nós estaremos indo na mudança de estado daqui para cá, né? Ou daqui para cá. Retirando o calor sendo negativo. E em qualquer um dos casos, né, o calor é mVzL, onde M é a massa e L é o calor latente que é tabelado. Então vamos lá, vamos pegar por exemplo a água, certo? Se o calor latente da fusão da água é 80 calorias para cada grama, quando pegarmos o calor da solidificação vai ser menos 80 calorias para cada grama. Se o da vaporização, ebulição, é 540 calorias para cada grama, o da condensação, solidificação será, ou liquefação será menos 540 calorias para cada grama. Tá? Então, quer dizer, quando eu forneço calor, esse calor é positivo. Quando eu retiro o calor, esse calor é negativo. Tá? Vou fazer um exemplo. Assim. Imagina que eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius. E aí eu vou fornecer calor para ter ao término vapor a 140 graus Celsius. Certo? É sabido que o calor específico do gelo, vou colocar igual ao do vapor, que é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius.
Sabido que o calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por grau Celsius. Calor latente da fusão, 80 calorias por grama. E o da vaporização, 540 calorias por grama. Certo? Então eu quero saber o que vai ocorrer aí e qual o calor que eu vou ter que fornecer. Então aqui a temperatura em graus Celsius, a quantidade de calor que eu quero em calorias. Já que eu estou trabalhando tudo em calorias, não estou trabalhando em joules, está em calorias. Vamos lá no diagrama. Então eu começo a menos 10 e termino a 120. Então, o que acontece? Quando eu começo a fornecer calor, o gelo chega a 0 grau. Quando o gelo chega a 0 grau, aqui vai ocorrer a fusão. Vai se derreter esse gelo. Continuo a fornecer calor, aí ele vai virar líquido a 100 graus. Continuo fornecendo calor, o líquido se torna vapor. Continuo fornecendo calor, chega aos 120 graus. Então aqui, na realidade, eu não tenho um calor só. Eu tenho calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 e calor 5. O calor 1 é o calor sensível do gelo. Calor 2, calor latente na fusão. Calor 3 é o calor sensível, de novo, sensível porque está mudando a temperatura do líquido. No 4 tem o calor latente da vaporização. E no 5, o calor sensível do já vapor. Como eu quero calcular o calor total, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer que o calor total é a soma de todos os calores. O 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5. Calcular todos e somar. Esse é o calor 1, esse é o calor 2, esse é o calor 3, esse é o calor 4, esse é o calor 5. A soma de todos dá o calor total que eu efetuei aí. Então, vamos lá. Calor total igual. O calor 1, massa vezes calor do gelo vezes variação de temperatura. Do estado 1, né? Mais. Agora o calor 2, M vezes L da fusão. Mais. Calor 3, M, calor específico da água, variação de temperatura 2. Mais o 3. O 4 agora, desculpa. Aqui é 3. M vezes L da vaporização. Mais o último 5, M vezes calor do vapor vezes delta θ 5. Esse é o calor total. Se observarmos aqui, a massa está em todos. Vamos supor que a massa dada aqui era 100 gramas. Certo? Então, vou colocar 100 gramas em evidência. Aqui sobrou 0,5. A variação de temperatura aqui é 10 graus. Mais a massa já pus em evidência. O L aqui é 80. Mais a massa pus em evidência. 1 vezes a variação de calor 2 é 100 graus. Mais a massa pus em evidência. Sobrou 540. Mais a massa pus em evidência. Calor de vapor 0,5. Variação de temperatura 20, já que vai de 100 a 120. Vamos fazer a conta. Aqui vai ficar 100 vezes 5 mais 80 mais 100 mais 540 mais 10. Calor total igual a 100 vezes... Essa soma aí vai dar quanto? Vamos ver. 640, 640 mais 95. 735, se eu não errei em conta. Daí o calor total igual a 73.500 calorias. É o calor que eu tenho que fornecer para chegar de gelo a menos 10 a vapor a 120.
Vamos ver só conferir a conta. 640 mais 95, é isso. Certo? E aí, a gente pode também trabalhar com trocas de calor, né? Entre mais de um elemento. Por exemplo, eu tenho água, uma massa de 100 gramas, inicialmente a 10 graus Celsius, com calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui eu tenho metal, uma massa 500 gramas, uma temperatura inicial 80 graus Celsius, calor específico desconhecido. E eu sei que depois de trocar em calor, os dois vão chegar a uma temperatura final de 26 graus Celsius, por exemplo. Aí eu quero responder qual é o calor específico desse metal. Beleza. Então, temperatura em graus Celsius, calor em calorias. Aí eu vou desenhar o que acontece com a água. A água começa a 10 e esquenta até 26. O metal começa a 80 e termina a 26. Aí eles entram em equilíbrio. O que significa entrar em equilíbrio? Não vão mais trocar calor. Certo? Os dois estão na mesma temperatura. Olha aqui o calor, que interessante. A quantidade de calor da água vai ser igual à quantidade de calor do metal. Só que uma se resfria e a outra esquenta. Então, quer dizer, se eu somar a temperatura, o calor da água com o calor do metal, isso tem que dar 0. Porque eles atingiram o equilíbrio. Certo? Então, vamos lá. Calor da água mais calor do metal igual a 0. Calor da água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Mais massa do metal, calor específico do metal, que é o que nós queremos, variação de temperatura do metal igual a 0. Certo? Massa da água, 100, calor específico 1, variação de temperatura final menos inicial. Mais massa do metal, 500, calor específico do metal que nós queremos, variação de temperatura final menos a inicial. Aqui que vai dar negativo. Aqui vai ficar 100 vezes 16 mais 500 vezes menos 54 igual a 0. 1.600 mais com menos, 27.000 cm. Passa para lá. cm igual a 1.600 sobre 27.000. Portanto, o metal tem um calor específico de 0,0593, arredondando, calorias por grama grau Celsius. Então, esse equilíbrio pode ocorrer usando só calor sensível, ou até calor sensível, calor latente, né? A jogada é essa. Bom, então hoje eu vou passar uns exercícios, tá? Que envolvem esse equilíbrio, essa troca de calor.
e mudança de estado. Tá bom? Abraço.